Olá, sejam muito bem-vindos ao Ego Disruptivo, um espaço onde partilhamos reflexões através de uma mentalidade pragmática, sem tabus, com preocupações em efeitos práticos. Ao meu lado direito tenho o Paulo, o homem das ideias, e ao meu lado esquerdo tenho o Rui, o homem da ação. Eu sou o Francisco e vou ser o mediador entre estes dois senhores. O tópico deste episódio nasce a partir do episódio anterior, onde falámos sobre valores internos e externos do colaboradores, e para este o foco será valores internos e externos de empresas, onde vamos discutir a importância do porquê. Falaremos também de visão, missão e propósito. Para abrir o tema, e usando uma palavra que é Exologia, pergunto aqui ao Paulo quais são as principais diferenças entre os valores internos e externos de uma empresa, e se há mais conceitos de valores. Eu estive a fazer algumas pesquisas, encontrei a Psicologia como uma área da filosofia que estuda a problemática dos valores nos vários âmbitos. Aquilo que nós estamos aqui a escolher é o âmbito da ética, e aquilo que a gente tem vindo a exercitar é o domínio da ética. Nós podemos, esta área de estudo em particular estuda a natureza dos valores, que eu vou passar a explicar em seguida. Que tipo de coisas é que têm valores e a forma como os valores se relacionam em determinados domínios. Uma distinção interessante que eu achei importante analisarmos é a questão do valor intrínseco e do valor extrínseco. A axiologia olha para os valores, ou seja, os objetos podem ser valorados, não é, de diferentes formas. Ou seja, o objeto pode ter um valor intrinsecamente, independentemente da forma, independentemente do valor que a gente lhe dá. Muitas vezes a gente usa a expressão tem valor, aquela pessoa tem valor, aquele objeto tem valor. É como se o valor estivesse dentro, independentemente da perspectiva que a gente dá ao objeto. Ou o valor extrínseco, que é o valor que nós, ou seja, o valor daquele objeto só existe porque nós olhamos para eles e temos um sentido crítico sobre eles. Depois pensando um pouco e aproveitando um bocadinho estas ideias que eu fui lendo e tentando definir aquilo que são os valores internos, fiz aqui umas propostas de definições daquilo que podem ser os valores internos e os valores externos das organizações ou das empresas. E eu acharia interessante a gente fixar esta definição para a noção de valor, genericamente, que é: refletem o sentido que uma pessoa tem para o certo ou errado. Que normalmente é a definição que a gente usa para valor, não é? Ou seja, eu tenho valores, portanto, quando a gente diz nós temos valores, no fundo são as ferramentas que a gente tem, os axiomas que a gente tem, as regras internas que nós temos para olharmos para a realidade e dizermos: ok, isto está certo, isto está errado, e com base nessas contas, não é, nós tomamos as nossas decisões e sentimos-nos bem ou não com as nossas decisões, tendo em conta a congruência do nosso sistema de valores. E então eu gostava de partilhar com vocês as minhas propostas de definições, e acho que depois acho que seria interessante vocês criticarem estas minhas ideias. Sobre valores internos, eu escrevi o seguinte: é o sentido de certo ou errado incutido pela visão e estratégia da empresa, ou seja, a empresa, ou os fundadores da empresa, ou sei lá, as pessoas mais responsáveis da empresa, incutem na organização determinados valores, e no caso é no domínio da gestão interna, ou seja, valores que estão no domínio da gestão interna da empresa, não a relação que a empresa tem com o meio, mas sim internamente. E depois, estes valores podem ser reunidos com os valores individuais de cada colaborador. E quando nós reunimos os valores que são da empresa com os valores individuais de cada colaborador, esses valores podem ser reunidos em conformidade, ou seja, com uma certa passividade,
Ou seja, os colaboradores partilham os valores que a empresa tem, ou não, ou podemos entrar em conflito, não é? Ou seja, o meu sistema interno de valores, definido por mim, Paulo Silva, ou pelo Rui, ou pelo Francisco, pode entrar em conflito com aquilo que é a mensagem que a empresa tenta enviar como o sistema de valores internos que é aceitável ou é motivado. Os valores externos. Também segui mais ou menos o mesmo template para definir os valores externos, que é o sentido de certo ou errado, promovido pela visão e estratégia da empresa, no seu contacto com agentes externos e, mais uma vez, reunido em conflito ou em conformidade com o sentido pessoal de certo ou errado de cada colaborador que haja externamente. Ou seja, a empresa, caso tenha essa política de valores externos, pode promovê-la, mas depois a individualidade de cada agente, não é? De cada colaborador que age externamente em nome da empresa, com outros agentes externos, com clientes, com fornecedores, com o que quer que seja, também vai existir essa reunião de valores, ou seja, ou essa interseção de valores. Fui motivado por parte da empresa, por parte da visão estratégica, a agir com determinados valores, mas eu também tenho os meus valores internos. E em algum momento eu também os vou usar, não é? Porque eu sou uma pessoa, tenho emoções, reajo, crio uma comunicação e apesar dos valores da empresa me possam guiar, me possam inspirar, me possam resolver alguns problemas, inclusive, eu também tenho os meus e eu vou ter que saber gerir o meu sistema de valores internos com aquilo que é a promoção da empresa. Deixa-me passar só aqui. Passo, sim. Também concluí. Foi. Queria perceber para ti qual é a importância de ter os valores internos e externos alinhados entre si e os valores internos alinhados com os valores dos colaboradores. Sim, eu gostei bastante da definição ali do Paulo e eu estava a pensar até que ponto é que, na minha experiência, eu validei os meus valores com a empresa quando escolho uma empresa para trabalhar ou depois internamente quando estou lá. Mas para mim, sem dúvida, para mim é muito importante haver um match entre aquilo que eu dou valor, aquilo que eu acho como certo, na empresa em que eu trabalho. Ou seja, falando no contexto dos valores internos, quando escolho uma empresa para trabalhar, há sempre algumas coisas que tenho como referência. Uma empresa que seja, por exemplo, muito ligada à organização, que se organize, que tenha tudo mais estruturado. Há empresas que não dão valor a isso, não é? Então é assim mais caótico, por exemplo, é uma coisa que eu procuro. Há um tipo de valor que eu, embora acho como certo, não é para mim um dos mais importantes quando escolho, que é, por exemplo, uma empresa que internamente tenha ações de poupança de energia, poupança de água, da pegada ecológica. É uma coisa que agora começa a surgir mais com valores internos das empresas, em que elas promovem para os próprios colaboradores. Há empresas que dizem, implementam mesmo coisas, de, sei lá, sensores nas luzes para elas se desligarem automaticamente, sensores nas torneiras para elas se desligarem automaticamente, para reduzir a pegada ecológica. Há pessoas com muito valor a isso, têm isso como principal. Eu valorizo, mas não é dos meus principais. Eu gosto de uma empresa que seja transparente na comunicação, gosto de uma empresa que seja organizada, que tenha métodos, que também seja reativa a qualquer problema que existe e que tenha métodos logo para implementar ações corretivas. Eu valorizo muito isso. E todas as empresas que eu tive até agora, de certa forma, foram assim. Mesmo os processos internamente andavam sempre bastante rápidos e tinham atenção sempre a essas vertentes todas. A nível de valores externos, eu vejo mais como consumidor. Eu, como consumidor, quando consumo de uma marca, o que é que aquela marca representa? Falando de uma maneira genérica, há muitas pessoas agora que têm um bocadinho de atenção quando compram um carro. Por exemplo, a Tesla fez questão de explicar, através de uma carta aberta no site, que as baterias dos carros deles usam imenso, mesmo pouco cobalto, okay? Porque o cobalto, para além de ter os problemas de contaminados e não sei o quê, está muito associado a explorações ilegais em África
por crianças e não sei o que. Então eles fizeram questão de... A gente usa tão mesmo pouco, ou seja, nós não fazemos parte daquele problema que está a ser criado. São outras empresas. Então eu, como consumidor, posso me sentir mais seguro a comprar aquele carro e não outro que expõe esse valor. Okay? E há empresas que expõem o valor de ser sustentáveis, por exemplo, o tipo de roupa que eu compro. A maior parte da roupa que eu comprei é da Springfield, e a Springfield tem uma etiqueta que diz mesmo qualquer coisa eco, recondition ou eco-condition, assim, que eles dizem lá mesmo na etiqueta que consomem menos X% de água, fazem menos X% de poluição e parte dos materiais são materiais recicláveis. Okay? E tu sentes-te confiante que é uma empresa que tem, de alguma maneira, uma preocupação ecológica e também tem uma preocupação, se calhar, com os trabalhadores, com as condições, porque quando já está nessa vertente também há outras coisas que aparecem, enquanto que outras empresas são extremamente baratas, o gajo vai lá comprar roupa e está a ignorar completamente a empresa, de certa forma, faz escravidão, não sei o que mais. Pronto, então eu, como consumidor, eu valorizo também um bocadinho, já valorizo mais a pegada ecológica também, valorizo muitas questões de trabalho, qualidade de trabalho, segurança de trabalho, também para quem a fez, e pronto, claro, a qualidade, não é? Há uma marca que eu já cheguei a comprar bastante, não temos aqui publicidade, mas é uma marca de roupa ligada a skaters. A marca é cara, mas aquilo não rasga, aquilo não rompe, aquilo é rijo, faz calções, faz t-shirts, não sei o que, é uma marca que eu gosto, é mais cara, mas também a compro, porque ela também tem esse valor de dizer assim, não, é bem feito fazer uma coisa que dure muito tempo. Então já como consumidor valorizo isso. Então eu, de certa forma, internamente na empresa em que eu trabalho, dou valor a algumas coisas e acho certo algumas coisas, e depois, como consumidor, acho certo outras. Mas é interessante que esses valores são quase internos e externos. Porque Sim. se refletes um bocado até... Eu, se calhar, gostava de trabalhar, por exemplo, na Tesla, sabendo que estamos a produzir baterias. Claro. Por exemplo, aquilo também é uma certa forma de publicidade, quase, porque tu vês certas coisas a acontecer nas empresas, assim, não, aqueles gajos exibem outro tipo de materializam coisas bem feitas. Sei lá, vês uma empresa que faz um edifício e tem logo, quase que mostra sustentabilidade, assim, realmente a minha empresa não faz, a que ela faz, eu quero ir lá trabalhar. Ou os produtos são mais virados... Há muitas pessoas que até criam marcas mais ecológicas, ou vão trabalhar para uma empresa que seja mais ecológica. Isso acontece. Tanto é consumidor como interno. Sobre essa questão há valores, eu acredito que há valores que tendem a ser transversais, tanto à parte interna da organização como à parte externa. Não é? Imagina que nós vamos fundar uma empresa e a transparência para nós é um valor indiscutível. Tu vais querer aplicar transparência tanto na parte interna da organização como na comunicação externa, até porque, não é? Sim, não, depende, porque há informação que pode ser transparente internamente, mas é informação confidencial e essa informação não vai passar para fora. Sim, mas imagina, claro. E para dar um pequeno exemplo, internamente, como trabalhador, eu posso saber de um processo que vai haver um novo arquiteto, vai entrar um novo arquiteto, vai-se formar uma equipa de arquitetos, e a equipa vai ser X elementos, vai acontecer nesta data, não sei o quê. Externamente eu não sei isso, eu só sei, eventualmente, que agora aquela empresa tem uma divisão nova só focada em Research and Development. Mas imagina, quando a transparência... tu também podes, imagina, a transparência num ambiente em que tu valorizas a transparência, tu também podes ter confidencialidade, não há problema nenhum. Claro, certo. Mas eu acredito que alguém que valoriza a transparência e vai fundar uma empresa vai ser tendencialmente transparente, entendes? Não significa que tanto na parte interna como na parte externa não defina domínios que... Sim, não expões a mesma informação agora, nos dois lados. Talvez tu não vás... Alguém que não valorize de toda a transparência, ou até acha que a transparência seja negativa, entendes? Vai esconder muita coisa, tanto internamente como externamente. Portanto, mas só para complementar aqui um pouco a ideia do Francisco, que provavelmente há valores que tendem a estar tanto na parte interna como na parte externa. Mas depois há outros valores que vão estar muito ligados àquilo que é o domínio e qual é o problema. Não é? Se calhar há valores em ambientes muito hierárquicos, não é?
que se calhar não se aplicam em ambientes que não são tão hierárquicos. E se calhar há domínios na empresa em que é necessário uma hierarquia por X motivos, e há outro contexto em que se calhar a hierarquia não faz sentido nenhum, não é? E se calhar em valores como a lealdade, que são importantes num ambiente hierárquico, por exemplo, ou se calhar num contexto menos hierárquico, se calhar a transparência ou a comunicação com qualidade pode ser em valores mais interessantes. Pode. E acho que essa validação com o saber os nossos valores e saber os valores da empresa e fazer esses matches é bastante importante. Sim. Eu até diria mais. Eu acho que se não existir um match mínimo entre os teus valores e os valores da empresa, e às vezes os valores da empresa também é o que tu sentes, porque a empresa pode fazer, digamos, publicidade a determinados valores, mas depois estás num contexto específico em que essa estratégia de valores não chegou e tu sentes que os valores são outros. E aí eu acho que é necessário uma interseção mínima para que o colaborador se sinta, esteja num ambiente saudável. Senão... Mas agora, também pegando nessa tua palavra de ambiente, eu queria perceber também um pouco a relação entre os valores, missão, propósito de uma empresa. Queres definir um pouco estas palavras, Paulo? Posso repetir valores, propósito, missão e visão. Assim, os valores a gente já tínhamos falado aqui um pouco. Sim. O propósito, eu acho que o propósito também está muito ligado com aquilo que são os teus valores. Porque o propósito tende a ser não tende a ser um objeto final em que tu produzes algo, não é? Tende a ser mais o impacto que tu tens no mundo, não é? Tende a ser algo mais genérico, até mais espiritual, se quiseres, não é? Algo que transcende aquilo que é a realidade. É a marca que tu queres deixar para sempre, é o impacto que queres deixar nas pessoas. E a visão, muitas vezes, está ligada ao propósito também, não é? Enquanto o propósito é algo até quase transcendental em relação àquilo que é a realidade, a visão já se começa a aproximar mais da realidade, não é? Tu pegas nessa ideia que transcende e então já começas a aplicar. E a missão já está muito mais perto da estratégia. Já é algo que tu já começas a executar alguma coisa. E a estratégia ainda é mais estar próxima da realidade. É quais são as sequências de ações e qual é a coordenação que tu vais usar para conseguir implementar a missão, conseguires ver e atingir o teu propósito no final. Tens algum exemplo prático para mostrarmos a ligação entre o propósito, os valores, missão? Prático não. Não, imagina num projeto qualquer, sem ser uma empresa, não é? Sim, é assim. A importância de ter isto alinhado. O propósito pode ser mesmo algo em que tu queiras mudar alguma coisa no mundo. Não é? Podes que, sei lá, o teu propósito pode ser pegando no tema da sustentabilidade, tornar o mundo mais sustentável. Não é? A tua visão pode ser já algo, como uma análise do Paulo, ser algo que já começas a materializar um bocadinho esse teu propósito. Então tu já fazes isso através de criar um sistema de filtração da água qualquer em que tu consigas reutilizar vários tipos de águas para as casas, e depois a tua missão, como já é uma questão estratégica, já pode ser mesmo, se calhar, implementar isso. Como é que vou implementar isso? Será uma solução mais empresarial, uma solução mais... Quase partir em objetivos. Sim. A missão pode ser só uma frase, não é? Mas na prática vai-se materializar sempre em estratégia. Depende muito do âmbito. Assim, em empresas tecnológicas, estas questões de visão, missão e propósito, se calhar para mim é mais fácil de ver em empresas que realmente façam um produto físico que tenha uma solução imediata para toda a gente.
Do ponto de vista de tecnologia, haver assim um propósito, por exemplo, pegando qual é que é o propósito do Twitter, né? Se calhar o propósito é que é fazer com que a informação chegue a toda a gente e tornar o mundo mais informado, né? A visão se calhar já pode ser, eu já estou aqui um bocado devagar, já pode ser criar a plataforma e depois realmente na estratégia já sabem bem quais são os canais que têm que usar ou a ferramenta que têm que usar para difundir, na visão deles, né? Do ponto de vista assim mais empresarial, de soluções, sei lá, uma empresa que faça um carro, uma empresa que faça um ar-condicionado, assim, já depende muito de como é que eles escrevem também isso, né? Acho que depende também. Tu leste o livro Start With Why? Achas que a framework que ele apresenta lá é suficiente para definirmos isto que estamos a falar? Sim, diria que sim, porque assim o why vai se mapear quase diretamente com o propósito. Ou seja, porque é que nós estamos a fazer o que estamos a fazer, mesmo aqui. Porque é que nós estamos aqui a fazer? Qual é que é o nosso propósito com isto? A visão vai ser o nosso what, né? Nós vamos saber o nosso how, vamos saber, ou seja, mais ou menos como é que vamos fazer as coisas. E o what já vai ser a nossa missão. Nós já sabemos o que é que temos que cumprir como estratégia, o que é que temos que fazer eventualmente. E acho que para mim mapeia e ajuda muito, muito alguém que esteja numa empresa e se questiona, ou seja, qual é que é o meu propósito aqui, ou qual é que é o propósito da empresa, qual é que é a minha missão, qual é que é a minha visão, qual é que é a visão da empresa para isto, porque também tu podes ter a tua visão, porque é que eu estou aqui a trabalhar. E no final de contas, será que realmente o que estamos a fazer bate certo com o nosso propósito? Porque muitas vezes pode não bater, pode haver um sair do caminho, não é? De repente tu dizes que és ser sustentável, mas estás a fazer uma coisa que se calhar não é tão sustentável quanto isso. E então remeter sempre, e isto também é muito importante para ser algo revisitado muitas vezes internamente pela empresa, a empresa fazer que as pessoas saibam bem qual é o propósito delas, ou qual é que é o propósito da empresa, até para elas trazerem ideias para produtos, claro, ou trazerem melhorias para aquilo no cotidiano, porque assim está toda a gente alinhada, não é? Muitas vezes só se fala de missão, já agora um parênteses. Sim. Muitas vezes só se fala de visão, qual é que é a visão da empresa, mas eu acho que estas três componentes ajudam claramente a pessoa a estar num plano de entendimento de toda a gente na mesma empresa. Eu tenho aqui um exemplo prático, não vou dizer qual era a marca, mas eles de facto queriam transparecer valores ecológicos, valores ecológicos e sustentáveis, pediam para que fosse feito um redesign, mas não havia de facto a passagem de visão e de valores em bens palpáveis para nós conseguirmos alavancar aquela marca e podermos realmente trabalhar o site e toda a comunicação da marca. Por isso são mesmo pontos que têm que estar sempre em sintonia. Sim, porque ajuda a trazer a clareza. Se não houver assim também qual a visão, ou se a visão não for clara, a empresa também não sabe bem o rumo, não é? E acaba por se meter por caminhos que se calhar não são os melhores. Se tens lá está novamente a questão da sustentabilidade, se um dos teus propósitos é ser uma marca mega sustentável e és uma marca de roupa, tu de repente se calhar não vais pôr a fazer roupa usando uns químicos não sei o que fazem mal ao ambiente, não é? Mal à água, contaminar. Já vais ter em atenção a isso. Então a tua cadeia toda, desde o início do produto, aquela cadeia de entregas de valor ao final ao cliente, tu vais ter em atenção a isso. Estás sempre focado, não é? Eu tenho que ser sustentável em qualquer medida. Tu, imagina, estávamos aqui e de repente víamos que as luzes do corredor estavam sempre acesas. E aqui, como empresa, e o nosso propósito é ser sustentável. E de repente, porquê é que as luzes não se desligam sozinhas? Que é uma coisa mais básica que hoje em dia se usa. Tudo isso ajuda a redesenhar a marca, não é? Nesse caso, no redesign, sem dúvida que ias ter em atenção elementos, seja que fossem cores, seja que fossem palavras, ou assim, que realmente canalizassem para aquele propósito, não é? Seja do que for. Neste caso, falando de ecologia, sendo mais ecológicos, não é? Não vais pôr no site uma fábrica a deitar fogo. Se isso não te representa. Mas tu falaste agora de um tema e fugindo um pouco à temática, tu falaste agora de um tema que é a ecologia. E a ecologia é um tema extremamente sensível porque a definição de ecológico não é assim tão simples.
E muitas vezes os propósitos das empresas carecem de uma definição exata e precisa. Porquê? Porque, repara, se tu defines o teu propósito e o teu propósito já é definido como, por exemplo, conceitos que eu considero bastante ambíguos, como a questão ecológica, porque o ecológico também já é uma ética, se quiseres. E não é fácil, tu não é fácil. O problema o que é ecológico ou o que não é ecológico é algo extremamente complexo, não é? O ser humano já está aqui há milhões de anos, já extingue espécies há milhões de anos, e então, portanto, a ecologia pode ser muita coisa. E portanto, aqui, por isso é que eu acho que o propósito, a precisão com que tu defines o teu propósito, também vai gerar muita coerência daí para a frente. Enquanto que a questão do ecológico, não é? O que é ecológico? Não é? Muitas vezes existe esta questão de a gente coloca este rótulo, o nosso propósito é ser ecológico. Coloca este rótulo. E de repente fazes reciclagem e és ecológico. Exatamente. Já cumpre. Eu estou a entender o teu estás a perceber? Ser mais objetivo. Porque é ser mais objetivo. É dizer assim, ok, nós queremos ser sustentáveis. Pronto, tudo bem. Então, mas vamos definir esta questão da sustentabilidade. Então, nós, no nosso processo todo, queremos que todos os recursos naturais utilizados sejam gerados de uma forma... E até mesmo definir KPIs, não é? Porque exatamente. Se definis um indicador, dizer assim, exatamente. Eu quero poder reutilizar ou reciclar 50% da água que eu gasto até ao final do ano, de repente tens uma maneira de medir se estás a ser ou não, porque é muito importante também saber medir. E, portanto, esta questão do propósito, e só falar aqui de um ponto que o Rui falou, que é o propósito, fazer chegar o propósito da empresa a cada colaborador, a cada colaborador é algo extremamente complexo. Porque, por exemplo, vamos só fazer aqui um exercício. Nós, neste momento, estamos aqui a gravar um podcast. Contratávamos uma equipa para todo o trabalho técnico. Se nós não tivermos preocupados em alinhar o nosso propósito com a equipa que vai realizar o trabalho técnico, nós vamos ter pessoas que podem fazer um excelente trabalho do ponto de vista técnico, em que entregam um áudio e um vídeo muito bem feito, mas não vão estar alinhados com o propósito e não vão viver o propósito que nós partilhamos do podcast connosco. Sim, não... E isto vai... E reparem, já temos pessoas que já estamos aqui, se calhar, 2 pessoas que estamos alinhadas com o propósito. E vamos contratando e vão estando sempre desalinhadas com o propósito. E de repente, só nós 3 é que estamos alinhados com o propósito. Porquê? Porque nós não olhamos para as pessoas e não tentamos transmitir o nosso propósito. Quisemos ver o nosso problema resolvido. Sim, depois isso também, se as pessoas não e isto é muito alinhadas, difícil. E se as pessoas não estiverem alinhadas, depois também há sempre aquelas questões da autenticidade isso. do grupo em si, daquilo que é o ego disruptivo, não só os 3, mas tudo o resto, existe uma autenticidade. Exatamente. E essa autenticidade, depois, sem querer, também transparece para os outros que rodeiam essas mesmas pessoas. Isso lá está com o seu propósito e a missão, não sei o quê. Se não estiver claro para elas também não vão saber vender bem a ideia, vender bem a marca, e nem sabem porque é que fazem as coisas. Exatamente. Nós vimos motivados para aqui porque sabemos porque é que fazemos. Okay? E essas pessoas, se alinharem com esses mesmos valores e se estiver tudo ok, também bem motivadas porque sabem para aquilo que estão a fazer. Sim. E isso no mundo do trabalho é muito importante. Deixa-me continuar com esta ideia de passar o propósito, e não só o propósito, mas também valores. Tive a oportunidade de trabalhar contigo e tu evangelizavas muito bem o propósito da equipa, os valores da equipa, não só internamente, mas também para o resto das pessoas da empresa. E eu queria perceber aqui, para ti, quem é que achas que devia ter esse papel dentro de uma empresa? Primeiro, fazendo uma correção aí na frase, ainda trabalhas, né? Estamos aqui todos a trabalhar em conjunto. Mas o propósito e valores são diferentes. Sim, mudou. Sim, pronto, para pôr em contexto, na posição que eu estava nessa altura, eu estava como team leader, e como eu referi também no podcast anterior, eu sempre achei que a comunicação fosse uma das maiores ferramentas para as coisas funcionarem bem numa empresa e entre equipas. E dessa mesma maneira eu sempre tentei, ou seja, através de metáforas ou de falar regularmente com as pessoas que me rodeiam, explicar aquilo que era
a informação que nos chegava e fazer isso claro e transparente, porque é que estamos a fazer, o que é que estamos a fazer. Não é? E gostava de pegar aqui num exemplo prático, em que muitas das vezes chegava um requisito à equipa e eu tinha que, de alguma maneira, fazer com que aquilo se materializasse. E, de repente, havia tarefas que estavam a decorrer que tinham que ser paradas. E eu compreendo que é frustrante para quem esteja a fazer uma tarefa, alguém chegar lá e dizer assim, olha, vais ter que parar com isso. E agora vais fazer isto que eu te vou dar. Se não for bem explicado o porquê disto estar a acontecer e como é que isto se alinha com tudo o resto que está a acontecer com a empresa, a pessoa fica sem entender porque é que parou. Eu disse, este gajo agora veio-me aqui, estava eu a fazer isto tão bem, agora manda-me parar e vou fazer. E fica frustrado. Claro. E esta frustração acumulada ao longo do tempo faz com que um trabalhador vá embora. Na minha opinião. Sim. E então, numa maneira muito prática, acho que tem que ser falado com a pessoa. Olha, vais ter que parar a tarefa que estavas a fazer, vou precisar que faças esta. Surge um problema com o cliente, temos que acelerar, temos, sei lá, uma fatura pendente. Se entregarmos isto, vamos receber aquele dinheiro. Se recebemos o dinheiro, vamos atingir XKPI. Isto vai melhorar a condição não só nossa, como de toda a empresa. E, de repente, existe uma razão muito forte qual é que temos que parar, e é compreensível. Este tipo de comunicação eu sempre tentei fazer ao máximo possível. Okay? E depois existe outra comunicação que era da equipa em que estávamos com os outros. Que era uma comunicação diferente. Eu tinha que explicar aos outros qual é que era o valor da equipa que estávamos, e estamos aqui a falar de uma maneira muito genérica. Estávamos numa equipa de User Experience e tínhamos equipas de desenvolvimento que tinham que interagir connosco. Se eu não explicasse o valor e porque é que estávamos ali e o que é que a gente queria fazer, okay, qual é que era no espectro da empresa toda, onde é que nós nos encaixávamos, né? Na parte da missão, como é que a equipa do X fazia parte da missão, okay? Para eles também conseguirem interagir de uma maneira fácil connosco e até chegarem até nós. Porque se fosse imposto, fosse assim, não. Tem que se trabalhar com a equipa do X, a equipa do X é que faz os designs, vocês têm que trabalhar com ela. De repente pode existir, o que é que agora preciso daqueles gajos? Trabalhamos assim até agora? Mas se as outras equipas reconhecerem que, ok, a empresa tem uma visão de ser melhor a nível do User Experience, temos uma equipa de User Experience que entrega um conjunto de protótipos e análise e pesquisa, não sei o quê. Então, comunicando esse valor faz com que as equipas entendam e cheguem mais depressa, tragam ideias, interajam mais, discutam mais, né, do que ser imposto. E é uma comunicação diferente. É uma comunicação de evangelização do porquê é que estávamos ali, de nos vender um bocadinho como equipa do X, e não, olha, está aqui os protótipos, faz. Isso não era nada, não é? Sim, trocas uma imposição que gera frustração, porque a imposição acaba por ser uma arbitrariedade, ou seja, não estás a dar motivo às pessoas, não estás a dar razões, estás a dizer que sou comando, por algum sentido, não é? E as pessoas ficam identificadas com esse sentido e a partir daí colaboram contigo. E isso e depois é assim, e depois é engraçado que essa ideia que tu falaste de tu dizeres à tua equipa porque é que se calhar alguma tarefa tem que ser parada e outra tem que se trabalhar no outro. Se tu não explicas isso, só te vão sobrar pessoas que vão estar motivadas em satisfazer os requisitos do chefe, do género, ok, eu não estou a trabalhar por um propósito, o único propósito que me sobra é eu satisfazer a expectativa do meu chefe ou da pessoa que coordena a minha equipa. O que é que vai acontecer a essa pessoa? Ao longo do tempo vai deixar de ser, vai ser menos proativa. Porquê? Porque ela não precisa ser proativa, ela só precisa fazer o que lhe manda. E ao fim de um ano ou dois, o team leader está-se a queixar que precisava que alguém o ajudasse e que alguém precisasse ser proativo e mais iniciativa e não tem. E ele próprio fomentou isso. E ele próprio fundamentou isso porquê? Porque ele tirou o sentido daquilo que a pessoa estava a fazer. Se lhe desse o sentido, como tu disseste, ok, eu recebi aqui um imprevisto, o imprevisto é pelo motivo X, o cliente tem uma necessidade, o que seja, então eu vou transmitir isso. E então a equipa até me vai ajudar a gente fazer esta reformulação de prioridades. E então a equipa vai se sentir viva, vai se sentir com propósito, com sentido daquela alteração e, portanto, vai tentar acrescentar valor a isso. E não vai estar só com aquela cena de ok, vou fazer cheque para o chefe. Sim, isso que tu disseste do formar, o educar e
fazer com que eles sejam independentes. Sim, sim. Eu acho que é uma cena que está um problema tão transversal em tantas empresas e tantas equipas. E eu sentia muito confortável com esse problema, porque se eu soubesse, se a equipa de que eu era team leader, se eles soubessem exatamente qual é que era o papel deles no seio da empresa, qual é que era o propósito e porque é que estávamos ali, porque é que tínhamos de fazer as coisas bem, e eu estava à vontade para tirar 3 semanas de férias e não precisava de supervisionar ninguém. Porque mesmo que faltasse tarefas, mesmo que alguma coisa fugisse daquilo que era o expectável, eles eram independentes, eram pragmáticos, ao ponto de dizer assim, ok, vou tomar esta ação porque está alinhado com o propósito. Sim. Porque está alinhado com a missão. E isso era a cena mais importante, é que de repente a equipa já se gera sozinha. Já se gera sozinha, mesmo que siga um problema, ou até, repara, depois também tem uma cena muito importante, que é a equipa não está só focada com palas nos olhos no trabalho, e se surgir alguma coisa noutra unidade de negócio ou noutra parte da empresa, também dizem, ok, nós podemos solucionar aquilo fazendo isto. Ou até dão uma ideia. Não é? Não estão só focadas naquilo em concreto. E fazer essa independência e explicar exatamente a razão por que ali estamos, é informação é poder, e a equipa consegue decidir autonomamente. Não é? Existe um problema que eu, recorrentemente, e vocês também devem ter a mesma experiência, que é do género, o chefe vai tirar férias, ou o manager vai tirar férias, quem é que fica a tomar conta? Não podemos tirar todas as férias ao mesmo tempo. Ou fico eu ou ficas tu. Não é? Porque a equipa não entende bem qual é que é a missão dela, e então tem que ser sempre acompanhada. Porque de certa forma não lhe deram a missão. Claro. Se ela for independente, tu deixas, vais ter as 3 semanas e estás a ver que aquilo vai correr mais ou menos bem, porque está ali alinhado. Acho que é um bom ponto aqui para fecharmos o podcast. Aqui, com uma perspectiva mais de gestão e de liderança agora, mas acho que poderá ser um tópico interessante para um futuro episódio. Mas querias acrescentar mais alguma coisa? Queria acrescentar uma coisa, assim, só para resumir, eu acho que um líder gera líderes. Boa. E um líder que não gera líderes não está a ser bom líder. Obrigado. Grande bomba. Obrigado, Paulo. Obrigado, Francisco. Foi uma conclusão. Obrigado, Rui. Obrigado. E obrigado a vocês também ouvintes que estão aí desse lado. Aproveito para relembrar que já estamos disponíveis no LinkedIn e no Instagram. Muito em breve também estaremos no YouTube e no Google Podcast. Isto, claro, para vos manter atualizados sobre o lançamento de cada novo episódio. Fiquem bem, sejam felizes e até à próxima.